Olá, sejam bem-vindos à nossa live aqui no dia 27, neste sábado, onde nós vamos falar de um assunto que mexe com a cabeça de muita gente, principalmente nesse último ano. Nós vamos falar sobre a vida após a pandemia. E eu tenho 3 pessoas especiais que vão falar a respeito desse assunto para a gente e tem muito a contribuir. Primeiro, eu quero apresentar para vocês o médico psiquiatra, Dr. Marcos de Noronha. Olá, doutor Marcos, tudo bom? Oi, Rita. O Seja prazer estar bem-vindo aqui à com nossa vocês. live. Eu só estou com um amigo aqui, presente, né? O Ed Júnior, meu amigo, a Tatiana também. Então, eu estou muito bem, estou bem à vontade aqui, né? Num lugar bem aprazível. Né? Agora fechou o tempo, bem agradável. E quando a única que não é a minha amiga, que é a Rita, vai se tornar amiga, né? Por enquanto. Por enquanto, é. Então, a jornalista Rita é a única que eu não conheço tão bem. Então, eu estou muito bem aí com vocês. Agora, quando o título surgiu, A Vida Pós-Pandemia, né, eu já pensei assim, a vida após a morte. Né? Eu já fui para um lado mais ou místico ou de estudo da parapsicologia. Mas que legal, é um tema realmente muito bem escolhido, porque esse tema tem a ver com aquilo que nós estamos passando no momento. Né? O que vai ser a vida? O que está sendo a nossa vida desde que o surto, há mais de um ano atrás, começou a afetar a gente? Né? Está sendo diferente. Então, é o tema que eu gostei muito e vamos ver se a gente faz um bom encontro aqui, né, nesse canal do Corpo e Harmonia. Tá? Obrigada, doutor Marcos. Agora eu quero apresentar o nosso segundo convidado. Ele tem uma experiência bem particular para falar para a gente, topou conversar, contar a história que viveu sobre o Covid. Mas eu primeiro apresento o fisioterapeuta, doutor Ed Júnior. Olá, doutor Ed, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. É um prazer enorme estar participando dessa live e obrigado pelo convite. Obrigada. Daqui a pouquinho nós vamos estar conversando, então, com o Dr. Ed Júnior, que vai falar uma experiência. Ele ficou 23 dias entubado em consequência do Covid. Isso mesmo. Então, ele tem uma história bem bacana para falar para a gente. Sobreviveu a essa doença, passou e vai contar para a gente a sua experiência. A minha terceira convidada é a terapeuta holística Tatiana Dávila. Olá, Tati, tudo bom? Oi, Rita. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde, doutor Ed. Tudo bem? Tudo bom, Rita. Prazer em estar aqui. Que bom, Tati. A Tati é uma profissional, trabalha com acupuntura, com a medicina chinesa, já há mais de 20 anos no mercado, tem o seu consultório e nesse último ano sofreu os baques, né, da economia, os reflexos do Covid na economia dentro do consultório dela e ela vai estar falando também um pouquinho para a gente a respeito dessa experiência. A minha primeira pergunta é para o doutor Marco de Noronha. Doutor Marcos, um ano pós-pandemia, as pessoas sabem que precisam utilizar máscara, continuar usando o álcool gel, mas eu tenho uma pergunta para fazer. As pessoas estão cansadas também da pandemia, né? Passou aquela fase do medo, passou aquela fase da aflição. Qual o reflexo disso tudo que o senhor observa como médico? Então, veja, vocês lembram bem no começo que foi assim, nós iríamos sofrer uma situação no Brasil semelhante à que a China, em Wuhan, né, aquela primeira cidade que apareceu a infecção, sofreu. Nós iríamos sofrer uma espécie de lockdown. Então, a gente fica imaginando como? Vamos ficar 15 dias sem trabalhar? Ou nós vamos ficar presos por 15 dias? Um mês. Depois passou para 2 meses e a coisa foi se estendendo. Pandemia, sim, é infecção grave. Uma das formas de combater o vírus é você fazer com que as pessoas não se movimentem tanto, que não se encontrem tanto. Ou quando se encontrarem, se encontrem de forma, né, para ter medidas antivirais, né, a máscara, a limpeza das mãos e tudo mais. Então, o tempo foi sendo gradativamente sendo entendido pela sociedade. Nós vamos, puxa vida, não vai ser um mês, não vai ser 2 meses, vai ser 3 meses. E uma série de repercussões começaram a ocorrer. Perdas econômicas, a perdas afetivas. Nossa, foi um transtorno lá no consultório, as terapias sociais que a gente faz. A gente, mesmo usando as telemedicinas, as pessoas não tinham a qualidade das relações que tem, né, quando é presencial. Então, assim,
Essa questão do tempo foi sendo entendido pela gente, e conforme a faixa etária, de uma forma diferente ou de outra, por exemplo, as crianças entenderam de formas completamente diferentes dos adultos, né? Foram sofrendo de uma forma especial, vamos dizer assim, no mundo das crianças, que não iam mais para as escolas, não podiam estar com os amiguinhos. Então, foi realmente algo traumático. E a repercussão disso, a repercussão iria ser um trauma social, um trauma que afetaria todos, de certa forma já está afetando, né, todos nós, né? Acho que é mais ou menos essa pincelada inicial, assim, nossa, essa pandemia mexeu com uma população de forma diferente. Uns exageraram na preocupação, outros foram negacionistas, vamos dizer assim, não se importaram com essa primeira onda, nem com a segunda onda. Alguns tiveram consequências drásticas na própria família. Acho que o Ed vai poder falar do que é uma infecção por Covid, né? E essas infecções na própria família, morte na própria família, fez com que, às vezes, algumas pessoas se tocaram, não tinham atentado pela gravidade da situação, né? E é isso. O engraçado é que as pessoas só começaram a ter consciência do Covid quando tiveram alguém próximo sofrendo, né, tendo a consequência desse vírus, infelizmente. Lembrando, então, que nós estamos ao vivo aqui no YouTube e temos, quem quiser fazer pergunta, quem está nos assistindo, pode fazer pergunta. Eu só vou aqui dar um oi para o Flávio, que está dizendo uma boa tarde a todos. A Izzy, boa tarde também. Janaína, boa tarde. A Tânia também, boa tarde. O pessoal quiser fazer pergunta, pode estar fazendo, daqui a pouco eu vou ler as perguntas e fazer para os nossos convidados. Agora eu tenho uma pergunta a fazer ao nosso fisioterapeuta Ed Júnior. Doutor Ed, eu sei que não é um fato alegre de se lembrar, pelo contrário, mas eu acho que a sua alegria em lembrar essa sua experiência é o fato de dizer sobrevivi ao Covid. E você que ainda não acredita, preste muita atenção que ele existe sim. O senhor pode falar um pouquinho para a gente a respeito da sua triste experiência em relação ao Covid? Com o maior prazer. Aqui em casa somos minha esposa, nossa filhinha e eu. Nós três pegamos Covid. Mas Deus é tão maravilhoso em tudo que faz, que Ele deu uma proporção de Covid para cada um. A nossa filhinha tem 6 anos, pegou um Covidzinho quase assintomática, né? Um espirrozinho, uma tossezinha e nada mais que isso. A minha esposa já perdeu o olfato e paladar temporariamente e um certo cansaço para subir e descer a escada. E ela passou o perrenguezinho dela também. E eu fui à lona, né? De manhã cedo, um desconforto respiratório muito grande. Eu fazia força para inspirar. E como eu moro aqui pertinho do Hospital da Unimed de São José, corri para lá de manhã já. Passei pela triagem, né? Me mandaram embora, mandaram para casa. Depois do almoço, de novo aquele desconforto. Falei, eu não vou esperar acontecer o pior. E corri de novo para o hospital. Passei pela triagem, mesmo procedimento. Olha, fiquem alerta, vai para casa, qualquer coisa volte. Ali pelas 6h30, pelas 18h30, eu disse assim, eu não vou dormir essa noite assim como eu estou. E voltei para lá. Só que eu voltei com o oxímetro, eu levei meu oxímetro, que estava saturando em 82%, um absurdo. E eu pensei, deve estar errado o meu oxímetro, mas esse desconforto não é possível. Fui para a triagem de novo. Quando colocaram o oxímetro no meu dedo, o deles era mais preciso, estava saturando em 84. Aí chamaram o médico, nem esperaram para me mandar. Não, chamaram o médico, ele olhou e disse assim, você não vai sair daqui. Você vai ficar aqui, já estão desocupando um leito lá em cima, na UTI, e você vai ficar, porque se você voltar para casa, você vai morrer. Nessas palavras, você vai ficar aqui. Encaminhou uma tomografia rápida, já me levaram. Foi coisas assim, ó, sabe? Minha esposa dando apoio, um irmão meu, o Elmer, que veio de Taquara, Rio Grande do Sul, veio cuidar de mim, cuidou da papelada e eu fui fazer minha tomografia. De lá mesmo, já me levaram para a UTI, me botaram em isolamento e aí começou toda a luta, né? A preocupação minha foi muito grande pelo seguinte, pela evolução da gravidade. E eu estava tranquilo comigo mesmo. Estava tranquilo, tipo assim, eu tenho tanta fé no meu Deus, que eu disse assim, meu Deus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, só que, se possível, me dê a oportunidade de eu ver a minha filha crescer. Se o senhor achar que eu mereço, eu lhe peço, a única coisa que eu peço é isso. Conversando com a equipe médica, eu disse, olha, eu sou fisioterapeuta, eu sei todos os riscos que eu vou correr,
sabe? Eu realmente estou muito, digamos assim, muito mal. Eu estou fazendo força, e me colocaram já a cânula com apoio de oxigênio. E eu senti, claro, uma melhora, né? Mas mesmo assim a minha saturação não era favorável. E aí, conversando com eles, eu disse, olha, se for para continuar assim, eu prefiro que me entubem, porque eu estou fazendo muito esforço para respirar. Eu sei os riscos que ocorrem assim, mas nós vamos fazer todo o nosso máximo para que você se saia bem dessa. Eu falei, disso eu tenho certeza, né? E aí, então, já estava com o acesso, eles deram já o sedativo e ficaram conversando comigo para ver até onde eu ia, né? Eu me lembro até o momento que eu disse para a médica, olha, eu sei o risco que eu estou correndo, inclusive de ter uma parada cardiorrespiratória no processo da intubação, e eu sei disso, né? Mas eu estou muito tranquilo, muito confiante que vai dar tudo certo. Disso eu lembro. Depois... O senhor ficou entubado por quantos dias? Na verdade, há 23 dias de internação, né? Diretamente, 8 dias, isso, de internação. 8 dias de intubação, sendo que no 7º dia eles tentaram uma extubação, mas o meu caso era muito grave, ele passou de grave para gravíssimo, porque eu entrei com 50% de comprometimento pulmonar e eu já estava entre 80% e 90% de comprometimento, ou seja, o penúltimo boletim médico foi uma tristeza, porque eu tive acesso depois, e eu me arrepiei e agradeci muito mais a Deus por ter me livrado dessa, porque os médicos não acreditavam, eles não acreditavam que eu ia sair dessa. Chegaram a dizer assim, ó, tentamos de tudo, trocamos os antibióticos, ele não está respondendo, e ele está, somos sinceros em dizer que ele está muito próximo do óbito. Mas amanhã nós vamos, numa segunda tentativa, vamos ver como é que ele reage. Aí, meu papai do céu disse assim, não, esse aqui não. Venha para cá. No outro dia, quando baixaram a sedação, eu comecei a ouvir toda a conversa da UTI, Centro de Terapia Intensiva, e eles disseram assim para mim, olha, você está me escutando? Eu estava entubado, ainda estava com uma naso para minha alimentação, né, uma cânula que vai do nariz até o estômago, e aí eu balancei a cabeça que sim, esse tubo está me incomodando, né? Olha, nós vamos tentar tirar esse tubo para lhe dar um alívio, tudo bem? Eu balancei a cabeça, eu estava escutando tudo e estava participativo. Mas a todo tempo que eu estava consciente, eu orava, eu não sabia mais onde eu estava, eu não sabia, eu escutava barulho de helicóptero, eu escutava, como tem um heliponto em cima do hospital, eu pensei, não, são pacientes, mas até então eu já achava a voz de uma enfermeira parecidíssima com a voz da minha irmã, com o timbre da minha irmã, que é enfermeira nos Estados Unidos, eu pensei, ela veio para cá ou me levaram para lá. Nisso eu estava meio confuso. Aí tiraram o tubo e aí entraram já com a VNI, que é uma ventilação não invasiva, né, uma máscara bem apertada, e eu brigando com o respirador. Mas um detalhezinho, que além de intubado durante esses 8 dias, eles me aplicaram um bloqueador neuromuscular, porque eu estava tão fraco, tão debilitado, que o mínimo de energia que eu gastasse me faria falta, inclusive a energia para respirar. Na inspiração, a gente gasta energia. Então, eles aplicaram esse bloqueador neuromuscular e aí eu entreguei totalmente, a máquina fez o papel dela. Uma coisa muito curiosa, eu me lembro da tomografia que eu fiz quando entrei no hospital. Só que foram, acho que, 12, 13 tomografias no processo da intubação. Ou seja, eu dei muito trabalho para essa equipe maravilhosa que cuidou de mim. Por quê? Porque eles me tiravam da UTI, ambuzando, né? O ambu é um balão, para eu continuar recebendo o oxigênio, sei lá como é que fizeram, se foi oxigênio ou foi ambuzando, creio eu que tenha sido oxigênio, levaram lá para o tomógrafo, que é pegar elevador, em outra sala, me fizeram lá, conectaram em outro respirador com os mesmos parâmetros do lado de cima, fizeram a tomografia, desligaram, me trouxeram de volta, ou seja, isso é diariamente eles fizeram. E aí eu tive uma piora muito grande. O comprometimento pulmonar foi absurdo, e aí então eles esperavam o desfecho final, que seria trágico, né? Minha esposa já estava em desespero, depois eu fui saber. Imagina, a gente com uma filha para criar, nossa vida cheia de projetos, cheia de planos, e eu ali. O momento que me tiraram da VNI, que era aquela máscara que
ela me manteve viva também, e botaram só um suporte de oxigênio mais brando. Eu dei um sorriso, a médica disse assim, eu não entendo passar o que você está passando e ainda está sorrindo? De onde é que você tira essa força? Então, eu não conseguia falar direito, porque aquele tubo que passa pelo meio das pregas vocais, e a vibração delas era impossível. Então, fez um edema, fez um inchaço grande, e elas encostavam e não deixavam eu falar. Eu só sorri e apontei para cima, sabe? Eu sei em quem eu confio, isso eu quis dizer. E aí, então, a minha melhora foi gradativa, ainda fiquei um bom tempo na UTI. E aí comecei a tomar ciência de certas coisas e notar, e só agradecer. Meu Deus, obrigado. Obrigado, eu saí dessa. Mas eu não sabia até então da gravidade que eu já havia passado durante a intubação, né? Muitas pessoas perderam a vida com 40% de comprometimento pulmonar, 50%. E eu cheguei lá ao extremo dos pulmões praticamente não atuarem mais. E antibióticos comendo, e orações. Minha família, meus familiares, parentes, e gente que nem acreditam em Deus. Assim, tá, se Deus existe, beleza, eu vivo a minha vida. Como amigos lá do Rio Grande do Sul, muitos amigos, sabe? Eles oraram por mim. E Deus ouve a oração do justo. E eu tenho uma fé muito grande, eu sei em quem eu tenho crido. E com certeza absoluta, foi um milagre eu sair do estado que eu estava e estar aqui conversando com vocês hoje. Para mim, uma bênção sem tamanho. O Ed, deixa eu te falar um negócio, Rita. O Ed tem muitos amigos, né? Ele é uma pessoa muito conhecida na cidade e tal. César Gris é um dos amigos do Ed, né? E, nossa, o outro lá, o dono do Âmbar, lá, o Agildo, ele é amigo também do Ed. Bom, todo mundo é amigo do Ed, mas nós ficamos num sufoco, Ed. As notícias não eram boas. A quem respondia o seu telefone era através do César Gris, a sua esposa dando parecer, e aquela angústia, aquela coisa. Nós sofremos muito nesse período. Esse período foi uma eternidade para os amigos do Ed. Imagina para o Ed. Né, mas será que ele vai conseguir ver? Porque que é isso? Esse vírus, ele é um vírus bobo, é um coronavírus, é uma gripe. É um vírus gripe bobo, mas só que esse vírus, no poder que ele tem de se proliferar no organismo, ele deixa louco os nossos soldados. A gente não tem remédio para vírus, né? A gente fala de remédio, então não tem remédio para bater os vírus, como sempre nunca tivemos. Tem os antivirais e tal. Mas esse vírus, que é bobo, quando ele faz essa loucura de mexer todo com o nosso sistema de defesa, o nosso sistema de defesa acaba dando tiro para, em vez de acertar no vírus, acerta a parte neurológica, a parte vascular, a parte cardiológica. Então, nós temos umas consequências que alguns vão melhorando com o tempo, mas umas consequências terríveis dessa infecção, vamos dizer assim, por coronavírus, né? Que legal, Ed, você está falando aqui, eu estou aqui contigo, né? Mas eu assisti parte da sua live com o César Grisa, e isso que você está fazendo é muito bonito. Eu acho que, assim, passar o seu depoimento, não ficar com vergonha, não, passar o depoimento, né, para as pessoas, isso ajuda a conscientizar a vida que nós vamos ter depois do vírus, porque ele vai nos acompanhar durante muitos anos. Nós vamos estar em melhores condições, é claro, mas se a gente tiver essa consciência, graças a pessoas como você, que teve a experiência na pele, não tem polêmica aí, não tem esse negócio de divisão política, não. É a vida sendo contada por quem pegou realmente o vírus, né? Isso é muito bonito e é um papel legal que vocês estão fazendo com essa live, viu? Eu estou de coração aberto, sabe? Estou expondo o meu sentimento verdadeiro, né? E independente da crença das pessoas, respeito a todos. Eu sei que muitas denominações, outras igrejas, todo mundo estava orando. Deus é um só, é o único Deus, sabe? É muito importante dizer, gente, não brinquem com isso, tá? Não brinquem. Existe a política, existe o interesse financeiro, existe a indústria farmacêutica, mas não brinque com isso. A vida, resumindo, a vida é uma só. E quando você está na iminência de perder, passa um filme tipo assim, o que eu fiz até hoje? O que vai ser da agora em diante? Não são as coisas materiais, nada disso vale, nada. Caixão não tem gaveta. Nada disso tem valor. O que vale é justamente isso, a amizade dos amigos, a amizade verdadeira, aquelas pessoas que, mesmo que não tenham contato direto com você, mas torcem para que você esteja bem. Então, foram muitas orações. Eu, às vezes, eu praticamente não saio de casa. Por quê? Eu ganhei de presente, não sei se na intubação ou na extubação, uma bactéria,
não é a KPC, é uma bactéria que eu posso transmitir para pessoas imunodeprimidas de problemas respiratórios. Se passar por mim uma pessoa que seja um DPOC, né, tem um problema sério respiratório, essa pessoa vai ganhar também de presente uma sobremesa igual a que eu ganhei. O que acontece? Ela dura mais ou menos 6 meses no organismo. Desses 6 meses, eu posso conversar com as pessoas, eu posso, beleza, agora que não seja uma pessoa que tenha imunidade baixa, tenha problemas respiratórios. Então, depois desses 6 meses, já estão colonizadas nos meus pulmões e depois elas perdem eficácia e morrem. Mas o prazo é até 6 meses. De lá para cá, eu estou trabalhando em casa, né? Eu já estava, inclusive, em atendimentos domiciliares, né? Home care, como fisioterapeuta, e passei mal, só mandei o recado, porque eu fiquei sem celular no hospital, eu fiquei sem contato, minha esposa não tinha contato comigo, ninguém, ela só recebia os boletins médicos, né? E tinha o horário certo do hospital ligar, então ela já estava acostumada. Um dia ligaram muito antes, justamente quando eu não estava muito bem numa noite, né? Me ligaram para ela de manhã cedo, ela se apavorou, pensou, aconteceu o pior. Não, é que hoje está light aqui, e a gente resolveu te chamar antes para dizer que ele começou a dar um ar de progresso na terapia dele, sabe? Ah, meu senhor, só quem passou isso para saber. Realmente, doutor Ed, só quem passou por isso para saber a gravidade do Covid, ou quem teve alguém próximo à família. E a ideia da gente estar fazendo essa live é conscientizar as pessoas, porque como o doutor Marcos falou, independente de partido político, de orientação religiosa, o coronavírus, ele existe, o Covid está aí e a gente precisa prestar mais atenção. Eu vou falar agora com a Tati Dávila, que a Tati ela é uma estudante da medicina chinesa, e a medicina chinesa sempre coloca as emoções como causa das doenças. Tati, o Covid, a pessoa, por exemplo, o Ed, que já pegou o Covid, ele falou que durante o processo dele de internamento, o medo era algo constante. Fala um pouquinho para a gente o quanto o medo influencia até para se pegar o Covid, não é verdade? Que a pessoa fica mais vulnerável. Oi, Rita, boa tarde, prazer enorme aqui, né? Então, o medo tem se tornado uma constante, né? Até mesmo dentro, né, do espaço terapêutico. As pessoas já chegam paranoicas, né? Já chegam com aquele terror. Você esterilizou, você usa álcool em gel, você para esterilizar as coisas, olha só, né? Tipo, antes a gente não se preocupava com isso, né? Lógico, fazia-se, né, asepsia, mas não tinha essa preocupação, né, essa paranoia em relação, né, ao distanciamento, né? Então, assim, o que eu faço? Eu procuro atender respeitando todas as normas de segurança que a gente tem hoje, né? Faço a desinfecção entre um paciente e outro, dou um tempo entre um e outro, abro, arezo tudo, troco tudo, sabe? E com isso, claro, né? Passa uma segurança maior para quem está chegando, né? A pessoa que se dispõe a receber, ela vai deitar numa maca com muito mais segurança e com bem menos medo, né? Então, vai estar aí preservando a energia do rim dela, né? E não vai entrar em tanto, né, nesse desgaste, né? Porque a gente sabe que o medo, né, dentro da medicina chinesa, ele tem a ver com a fase água, né? Para ela, a gente tem aí o rim, né, que é o órgão de choque. Então, o medo paralisa, e paralisa mesmo. E baixa a imunidade da pessoa também. A pessoa fica mais aberta a qualquer vírus, não só o coronavírus. Hoje aconteceu uma situação muito engraçada. Eu comecei a ficar com o nariz um pouco escorrendo, tal. Covid. Não, mas às vezes é uma gripe. Só que o nosso emocional já trabalha para que o Covid seja
algo para se assustar. Tem que existir esse alerta. Exatamente. Se não tiver alerta, a gente não cuida. Mas também Exatamente. não dá para ficar paranoico. Exatamente, né? E até porque essa energia em deficiência, o que já é normal, a gente ter a energia do rim em deficiência, né? Pelo cotidiano, pela vida que cada um leva, você gastando mais essa energia, você vai desequilibrar outros fatores também, né? E isso vai acarretar outros problemas emocionais, né? E não só outras desordens energéticas, vamos falar assim, porque o acupunturista ele vai tratar a desordem energética, ele não vai tratar o problema emocional, né? E vai desequilibrar todo, energeticamente falando, toda aquela pessoa. Vai ter um comprometimento muito grande, né? Não, realmente, é um desequilíbrio. E esse desequilíbrio mexe muito emocionalmente com a gente, porque Dr. Marcos agora vai me ajudar muito e também a tirar dúvida das pessoas que estão comentando no nosso chat aqui no YouTube, que assim, eu vou ficando paranoico, né? Eu já não pego em nada mais, eu já não encosto mais em ninguém, porque eu posso pegar o Covid. Então, doutor, até que ponto eu estou sendo cuidadoso e até que ponto eu estou sendo paranoico? Qual é o limite de um e de outro? Viu, Rita e pessoal, como o comportamento humano é diferente, né, de um para o outro, né? Então, nessa situação, dessa campanha, às vezes dentro da polêmica, da guerra da polêmica, muitas pessoas ficaram aterrorizadas com a possibilidade de se infectarem, e esse ficar aterrorizado, esse ficar com muito medo, passa a ser algo grave, porque tira a saúde mental das pessoas. Então, teve pacientes que fizeram a família de refém, muitos casos, onde o próprio paciente ele queria sair, respirar, andar na quadra, ele queria fazer algo que beneficiaria a saúde dele e, com uma saúde mais beneficiada, ele se defenderia melhor do vírus. Mas a família, por medo exagerado, fez com que essas pessoas ficassem presos praticamente nas suas próprias casas, nos lugares que estavam. Então, teve o caso do Covid mental, que eu chamo de Covid mental, que as pessoas ficaram o tempo todo com esse Covid, com essa preocupação. O que acontece? A baixa imunidade da gente. O vírus não tem saída. A melhor defesa para o vírus é nós, saudáveis, respirando, e muitas vezes sem máscara, nos lugares que puder tirar essas máscaras, e estando com as pessoas que soubermos que não estão infectadas, abraçando, agarrando e se defendendo das pessoas que provavelmente podem estar infectadas, ou porque têm sintomas, que aí é melhor que se tome todas as medidas, ou provavelmente porque tiveram em lugares de aglomeração que estão com alguma infecção sem essa infecção se manifestar. Então, eu presenciei esse tipo de situação variada, né, na sociedade. Aumentou muito o número de pacientes. Primeiro, por causa do terror, outro por causa das perdas, e outro porque diminuiu a qualidade da nossa assistência. Então, imagina o Ed e a Tati, né, que trabalham com o corpo, como é que eles vão atuar à distância? Não dá, eles precisam... Dá sim, muitas vezes dá para fazer orientações, como a minha mãe, a fisioterapeuta, fez muitos processos à distância, né, fazendo as pessoas se movimentarem. Mas, a maior parte das vezes, esses profissionais do corpo, eles precisam fazer o quê? Eles precisam fazer com que as pessoas cheguem ao consultório. Então, se a Tatiana e o Ed fizer o esquema de proteção, provavelmente, com grande probabilidade, eles não vão infectar ninguém, né? É seguir os padrões, o protocolo, para poder atuar nesse momento. E a forma holística, né? Eu acho que a Tati tem essa vantagem de pensar na medicina chinesa. Eu gosto muito da medicina chinesa. É uma medicina diferente daquela que eu estava fazendo na faculdade. Eu fiz em Londrina. E a medicina de Londrina era a medicina de Londrina. Mas nós já tivemos, na época da medicina em Londrina, um pezinho na acupuntura. Começamos a estudar a acupuntura. E, às vezes, é muito difícil, se o médico tem preconceito, entender essa dimensão ampla que é o ser humano. O ser humano não é o corpo só, não. É o corpo, é a mente, é a alma, é o ambiente. E se a gente tem essa dimensão holística, ai daquele profissional que tem um conhecimento holístico. Esse profissional vai abordar os seus pacientes de uma forma melhor. Os resultados vão ser melhor, né? Então, nesse momento de pós-pandemia, nós vamos, acho que talvez,
dar mais valor ao bom profissional. Porque, veja só, político tentando ser médico, que caos! Médico entrando nessa onda, que caos que foi! Então, um bom profissional que merece, né, que o paciente pode ter confiança nele. Olha como foi importante, olha a lição que nós estamos tirando desse momento, né? Então, todo mundo virou médico, todo mundo virou conhecedor, a arrogância tomou conta de todos nós e ficou difícil a relação do profissional, do terapeuta, do médico e do seu paciente, que é, sobretudo, essa confiança. E o médico tendo liberdade atual, o psicólogo tendo liberdade, o acupunturista, o terapeuta holístico, o fisioterapeuta, isso se perdeu nesse caminho. Virou-se uma desconfiança. Mas será? Ele é de que lado? Que time que ele torce? Então, essa relação ficou mediada pelo preconceito, pelo conceito deturpado dos outros. Nós tivemos todo ser humano, cachorro não, cachorro vem, né? Os cachorrinhos chegam aqui tranquilo, mas o ser humano potencialmente é a possibilidade de eu morrer. O ser humano, o outro ser humano, aquele outro, é a possibilidade dele me infectar. E olha que caos que ficou, que está sendo ainda nesse momento de pandemia, inclusive na segunda onda, né? Então, o que vai ser depois disso tudo? Como é que vai ficar a nossa relação? Porque nós continuamos humanos. Nós continuamos humanos e os vírus continuam sendo vírus. E as defesas nossas, quando estão bem assim ajustadas, em harmonia, são as defesas melhores que nós vamos ter para combater esse vírus. Então, olha o que envolve, né, a tamanha proporção do que é uma pandemia na nossa vida. Doutor Marcos, o medo da morte faz a gente pensar em muita coisa, repensar nas nossas atitudes, né? As pessoas em volta. E quando passa isso? Eu digo quando passa porque a vacina está chegando, a nossa esperança é que aos poucos a rotina volte ao normal, mas o emocional, o psicológico, as pessoas serão a mesma após o Covid? Nós alternamos aí, Rita, do medo da morte, e eu tive pacientes que falaram assim, doutor, na pandemia, esse negócio de lockdown, quarentena, para mim não mudou nada, eu já estava assim, em quarentena na vida, eu já estava isolado na vida. Olha só, alguns pacientes, né, se colocaram desta forma, outros já tinham o pânico, né, já tinham o quadro fóbico, e no quadro fóbico que tinham, exageraram nesse momento, né? E o medo da morte, ele está com todos nós. O problema é o medo da nossa morte, né? Como o Ed salientou, isso passava por mim. Meu Deus, eu não posso deixar agora tantas pessoas, tantos compromissos, né? Eu não queria morrer, eu não quero morrer, né? Agora, e o medo da morte do outro? Essa semana, Ed, né? Nós fizemos a nossa live lá do Terapia Social também, ia ser trabalhando o humor, mas tem tantas perdas dos meus convidados, né? E nossa também, eu perdi um primo meu, ele pegou Covid no hospital, na verdade morreu por outra coisa. Agora perdi o Chicão é um pescador, nosso amigo. Fiquei sabendo quinta-feira, ontem, né? Antes de ontem, fiquei sabendo que o Chicão morreu. O Chicão já não estava respondendo as mensagens no nosso grupo de pescaria. O Chicão, foi a pessoa que mais brincava com a gente. Vai sair na próxima quinta-feira, tem a terapia social, no nosso canal de terapia social, tem o Psiquiatria Sem Fronteiras. Eu vou estar com o Chico em plena Amazônia. O Chico está brincando lá com todo mundo. Então, perdemos o Chicão, né? Então, a morte do outro afeta, né? A possibilidade da morte do outro afeta, e a morte do outro afeta, e a gente tem que se adaptar. Que coisa, ele passou para o outro lado. E agora? Nós não vamos ter mais o Chico, não vou ter mais o Geraldo, meu primo, não vou ter mais as pessoas. Hoje já chegaram 2 notícias de perdas também. Não são perdas todas por Covid, algumas são por outras coisas, mas a situação do Covid é tão impregnadora que tudo a gente relaciona a Covid. Morreu o de hoje, morreu por problema renal, um amigo nosso também comum. E aí? Né? Fica como se ficasse a morte está aí, está por perto. Né? E essa morte, essa propaganda da morte foi a consequência dessa infecção, dessa pandemia, né? Que pegou todo o planeta. Agora, olha só que interessante. Nós nos afastamos dos pacientes, fizemos telemedicina, né? Fizemos campanha para os pacientes voltarem, isso em outubro do ano passado, porque as coisas estavam sendo um prejuízo muito grande para todos eles.
E agora nós estamos de novo com um certo cuidado, porque faliu o sistema de saúde. O Ed teve um privilégio, foi assistido, mas nós temos uma falência no momento pela ocupação do sistema de saúde. Então, nós temos que ter cuidado agora. Só que a esperança está na vacina. Então, já fui vacinado. As pessoas sendo vacinadas, cai abruptamente o número de mortes. A infecção, às vezes, aparece, mas a morte vai caindo. 90%, quer dizer, 90%. Pessoas com mais de 90 anos numa determinada localidade lá nos Estados Unidos, 0 de morte. De 80% a 90%. Caiu assim abruptamente, 10% a 15% só de morte, perto do que estava, né? Naquela área da população vacinada. Então, isso já está dando para a gente esperança. O neurótico não vai se livrar muito do medo com a vacina, porque a pessoa que tem uma neurose, ele vai sempre achar um subterfúgio. Não, vai ter a cepa tal, a cepa, né, lá da Amazônia, a cepa de outro lugar e tal. E essa vacina não pega. De fato, as vacinas, elas vão ser feitas cada ano de uma forma diferente, como a vacina da gripe. É uma gripe essa aí, né? É uma infecção como gripe. Então, todo ano vai ter uma vacinação. E essa vacinação vai ser atualizada com cepas, porque os vírus eles se viram para poder sobreviver, né? Então, mas muita gente já está um pouquinho mais calma. Minha mãe já tomou a segunda dose, tem 80 e poucos anos. Ela já está mais tranquila. Só que mesmo assim... O medo vai indo embora, né, doutor? Oi? O medo vai indo embora. Vai indo embora. Mesmo que a minha mãe tomou lá a vacina dela, né, a segunda dose, nós estamos tomando os cuidados. A gente ainda não está num sistema que está recuperado ainda, né? O Ed. Diga, querida. O Ed de hoje é diferente do Ed antes da situação do Covid? O Ed é. Pelo seguinte, 10 quilos mais magro, eu perdi 10 quilos de massa magra, de músculos. E você sabe, para ganhar, demora. Para perder é muito rápido, né? E pelo fato, eu conversando depois com o anestesista, doutor Paulo César, amigo meu, ele disse, olha, é de uso contínuo, quando eu tenho uma cirurgia, e a pessoa está debilitada, eu usar o bloqueador neuromuscular. É normal, é do cotidiano nosso. Mas uma cirurgia que dura 2 horas, terminou, eu corto, dou o reverso, a pessoa está tudo ok, mas eu fiquei hipotônico, eu não tinha controle, eu olhava, os olhos sim, mas eu olhava para o meu corpo e tentava mexer e não conseguia. Aí eu me assustei. Eu digo, meu Deus, eu vou ficar tetraplégico. Eu não estou conseguindo me mexer. Até então, não sabia do bloqueador neuromuscular que tinha sido aplicado. E então, assim, eu perdi muito. E outra coisa, que eu gostaria de fazer um agradecimento, eu não quero ser injusto com ninguém, de forma alguma, mas, assim, eu fiquei internado no Hospital da Unimed, aqui de São José, porque eu moro do lado aqui. E, com a graça de Deus, foi num momento que tinha um leito desocupado para mim, na gravidade do meu estado de saúde. Foi 1, 2, 3, já estão desinfectando um leito lá, você vai para lá agora. E, assim, se acontece isso hoje, eu não teria mais à disposição isso para mim. Então, veio tudo numa hora certa. Eu tenho tudo isso com bênção. Né? Talvez Exato. Fosse diferente. Isso, exatamente. Assim, o número 1 que eu não teria disponível numa gravidade de achar uma UTI com leito livre para mim. Não teria, porque o caos é total, certo? E, assim, eu fui muito bem atendido. O pessoal, para ter uma ideia, não fazendo distinção de classe de forma alguma, mas o pessoal da limpeza entrava no quarto, quando eu já tinha dado alta da UTI, entrava no quarto de madrugada, e às vezes de madrugada eu acordava para orar, deitado do jeito que eu estava. Elas entravam devagarinho, entravam no escuro, iam lá no banheiro, pegavam o saquinho para não fazer barulho com plástico, trocar, sair para não me acordar. Um carinho que eu comecei a ver a vida de uma forma que eu nunca tinha visto, sabe? Participação assim, muito especial da equipe de fisioterapeutas do hospital. Eu tinha 3 sessões no leito da UTI, 3 sessões diárias, um carinho, uma atenção, uma preocupação, estavam ali essenciais. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a toda a equipe médica do Hospital da Unimed, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos fisioterapeutas, que eu tenho aqui a Duda, querida, que se formou comigo
na faculdade, foi uma das fisioterapeutas que cuidou de mim, muito obrigado. E a coisa não parou por aí, porque depois da alta, depois que eu saí com minha plaquinha, eu venci o Covid, o pessoal lá de baixo da recepção, eu estou registrando tudo isso em vídeo, porque eu preciso fazer um documentário, que a coisa não é brincadeira. Como eu só não tenho as imagens, eu entubado, porque lá em cima não se permite, mas do resto todo eu tenho documentado, eu estou editando um vídeo de eu tentando levantar da cama com as perninhas dessa finurinha, totalmente hipotônico, sem força para nada, sendo amparado. Então, todo esse processo... Hoje, eu não tenho mais tremor nas mãos, graças à fisioterapia, graças a Deus, em primeiro lugar. Mas tem um detalhezinho que foi tocado aí. Algumas coisas podem ser virtuais. E eu estou recebendo sessões de fisioterapia virtuais. Aí, eu tenho um querido amigo, que foi meu professor, Bruno Freire, que encabeçou uma turma enorme. Eu sei que assim, vários professores da UDESC, da Estácio, estão me dando esse apoio. Eu gostaria de agradecer meu querido Bruno Freire, professora Suelen, professora Michele, professora Débora e a Fernandinha querida, foi minha primeira físio. A equipe que está se formando agora estão no estágio que eram para ser presenciais, mas devido à pandemia estão fazendo online, então eu sou um dos pacientes. E agora eu estou com a Jana, que também é amiga e é estudante que está se formando. Então, virtualmente, eles me chamam 3 vezes por semana, e a fisioterapia come solta, e graças a Deus, a escada aqui de casa, quando eu comecei a andar sem o andador, eu subia agarrado no corrimão, e para descer eu não tinha força nas pernas, porque se eu soltasse eu despencava por fraqueza, os joelhos batiam um no outro, de tanta fraqueza muscular. Então, eu tremendo. O que eu fazia? Eu subia, e para descer eu descia de costas, porque aí eu estava agarrado ali, então era assim, era um siri, era um caranguejo andando de costas. Era o jeito que eu tinha de me locomover dentro de casa. Hoje, com a graça de Deus, eu já estou caminhando sem o uso do andador. Tá? A Karina, minha professora Karina também do lar de idosos, né? Da Calanta, estou andador, muito obrigado, Karina, uma das minhas professoras. Então, eu fiz, professor Wagner Machado, um irmão também, muito obrigado pelo apoio de vocês, sabe? Além da fé em Deus que eu tenho a felicidade de tê-los, não só como ex-professores, mas como amigos e irmãos. Muito obrigado. Pode ter certeza que cada gesto de vocês está valendo, e eu oro por todos vocês para que Deus abençoe vocês como me abençoou, me tirando do vale da sombra da morte. Eu estive, sabe, com o pé lá, sem saber de muitas coisas. Depois, ao ler os boletins, eu, sinceramente, eu me arrepiei e disse, Deus, meu Deus, muito obrigado. Eu não sei se mereço tanto, mas Ele está me dando a oportunidade que eu pedi a Ele de ver a minha filhinha crescer com a graça dele. Fala, e como é importante valorizar os profissionais da área da saúde, as pessoas que trabalham em hospitais, em clínicas, estão aí na linha de frente atuando, desde a pessoa que dirige a ambulância para socorrer uma pessoa que necessita. É muito importante valorizar. Como o doutor Marcos falou, nunca esses profissionais foram tão valorizados. E como é importante, né? É um espelho para as crianças ou os adolescentes que estão escolhendo a profissão. Poxa, que coisa bonita! E quanto está fazendo a diferença no mundo os profissionais da área da saúde. Os maiores verdadeiros anjos, né? Verdadeiros anjos. Não posso esquecer de agradecer também ao meu querido amigo César Grisa, que era o porta-voz, né? A minha esposa abençoada que Deus me deu, se virava cuidando da nossa filha, cuidando da casa, cuidando do trabalho dela, e ainda tinha noites que ela ficava comigo no hospital quando eu dei alta para o quarto. Foi uma guerreira absurda, eu não sei como é, que só por Deus mesmo. Então, assim, César, obrigado, porque ela passava o boletim e ele informava a galera. Nossa, obrigado, eu só tenho um motivo de gratidão, sabe? Um dos maiores valores da vida é a própria vida, né? E agradecer mesmo. Vida, né? Então, a própria vida. E fisioterapia, viu, Rita, tem uma relação muito grande com a psicologia. Fisioterapia é recobrar a natureza do funcionamento dos nossos órgãos. E é um remédio que não é tóxico, né? A fisioterapia é o recurso mais que eu aproximo de uma psicologia, de uma boa psicologia, né? Para a gente recobrar a nossa harmonia, porque a homeostase do ser humano, ela faz esse papel de defesa. A Tatiana sabe disso, né? Porque lida com essa
A Tati, como é que você... Eu gostei do que o Ed falou agora. Ele conseguiu ser ajudado à distância. Você está fazendo a assistência à distância também ou não? Em algumas terapias, sim. Né? Por exemplo, a terapia floral é possível, acolhimento é possível, mas, por exemplo, a tuinar ou outras técnicas, outras práticas integrativas, não tem como, né? Você precisa do paciente ali para poder trabalhar, né? Senão não tem como. Esse é um reflexo econômico, né, Tati? Que abalou muitos profissionais da área da saúde também. Com certeza. Por duas coisas. Uma, as práticas integrativas, hoje a gente ouve falar mais, mas lá atrás, né, quase não se ouvia falar. Então, assim, a massagem era supérfluo, vamos colocar assim. A acupuntura, como eu ouvi de um profissional da saúde, é misticismo. Então, assim, já não tinha muito, não tinha muita aquela credibilidade mesmo do profissional de práticas integrativas, né, do terapeuta holístico. E, graças a Deus, isso vem mudando, né, e já mudou muito, né, hoje, em vista do que era lá atrás, bem lá atrás, hoje, nossa, mudou muito. Mas, diante de uma pandemia, de um cenário como esse que nós estamos vivendo atualmente, o que acontece? As pessoas ainda puxam freio, sabe? Pisam no freio, olha, eu vou dar um tempo, eu vou parar. Então, isso eu vi muito, eu percebi muito no início da pandemia, né? O pessoal ficava, além de em pânico, né? Não sabia como ia ficar o dia de amanhã, né? Não sabia como, até quando ia durar o lockdown, né? E resolveu, né, economicamente, segurar um pouco. Né? Lógico, o impacto foi, ou seja, não era essencial para ele. E foi uma das primeiras coisas que, no início da pandemia, eles abriram mão. Né? As coisas estão começando a voltar, sabe, Rita, aos poucos. Né? Não... E a medicina chinesa, principalmente, para se trabalhar o pós-Covid, ele é fundamental e essencial, né? Quando a gente fala em medicina chinesa, é bom lembrar uma coisa. A acupuntura, como a gente está falando aqui, é só uma vertente da medicina chinesa. A gente tem várias técnicas dentro da medicina chinesa. Isso engloba a dietoterapia, ou seja, já uma mudança nos hábitos alimentares, né? De acordo com as práticas chinesas. Tem a moxa, tem a fitoterapia, que é muito pouco falado, muito pouca gente conhece, realmente, ou é pouco divulgada a fitoterapia chinesa, mas que também ajuda bastante, né? E outras práticas também, como a reflexologia podal, a tuinar, que ajudam igualmente, que são práticas corporais, e que ajudam igualmente você manter o bom equilíbrio do teu corpo, bom equilíbrio energético, e com isso manter a tua saúde, manter a tua imunidade alta, sabe? E o cidadão saudável, ele vai saber lidar melhor, não vai sofrer tantos abalos que hoje a gente vê que algumas pessoas ainda se abalam muito. Olha só, viu, né? Tati, olha o que você está falando. Ó. Viu, Tati, olha só o que você está falando. Ó. Você fez uma lista de uma série de opções não invasivas, né? que para poder comparar com as medidas que popularizaram na sociedade, medidas de popularização de uso de medicação para se defender do Covid. Tudo bem se o médico prescreveu com certo rigor, tudo bem, mas aquele uso indiscriminado de medicações, hidrocloroquina ou outras medicações que todas as medicações têm os seus efeitos colaterais. Entre você escolher indiscriminadamente medicações, né, que estão aí, que tem um efeito que pode ser positivo quando foi bem indicada, mas que pode afetar o fígado, afetar o sistema. Entre todas essas medidas que seriam protetivas diante da possibilidade da infecção, olha só as suas que você listou até agora. Uma massagem,
todos esses procedimentos da medicina chinesa não vão trazer efeitos colaterais. Não, só um detalhe, eu quero alertar as pessoas, quer ver, Tati? Só um minuto, que eu quero alertar as pessoas que estão nos assistindo. Quem acabou de falar isso é um médico, gente. Olha só que bonito, um profissional da área da saúde valorizando as terapias integrativas. Né, Tati? O quanto isso é importante para ser reconhecido. Sim, sim. As terapias sociais em Florianópolis, começaram no ano 2000, lá no Hospital da Polícia Militar. Quando começamos, nós tínhamos uma faculdade aqui de terapeutas, né, naturais, que eram chamados assim, era uma das primeiras faculdades do Brasil de terapia natural, alguma coisa assim. Esses formandos em terapia natural, eles prestavam auxílio para a gente. Quando a gente fazia as nossas terapias, psicoterapias de grupo, os pacientes das psicoterapias de grupo, eles eram beneficiados por todas essas coisas que não têm necessariamente comprovação científica, mas que têm um resultado a ponto de, na Europa, já escrevi um artigo sobre isso há muito tempo, quando eu cheguei em Florianópolis, mostrando que na Europa o número é acentuado de pessoas que procuram formas, era chamado na época alternativas, terapias alternativas. A gente chama de outra forma atualmente. Mas muitos médicos, por ver essa preferência, sem entender muito bem com os recursos das ciências da época, essas tais práticas alternativas, paralelas ou complementares, sem entender bem, também se instruíam disso. Então, a ponto de entre quatro médicos, né, um ou dois faziam, quase que metade, faziam uma visão mais holística da medicina para poderem atuar, porque a população pedia isso. É um saber, né, na população, uma carência na população, uma busca na população para esse tipo de assistência, né? Tati, só confirma um pouco para a gente, então, o quanto é importante a terapia, né, a terapia alternativa, seja ela dentro da medicina chinesa, o reiki, para a saúde física e mental da pessoa. Bom, hoje o SUS reconhece muitas das práticas integrativas, então isso já é uma grande vitória, né? E como isso contribui? Como essas práticas contribuem? Como o Dr. Marcos falou, são práticas não invasivas, né? Que ajudam a você encontrar o equilíbrio e viver bem. A pessoa, quando está em equilíbrio, ela está saudável. Ela está saudável. Então, não é que ela não vai adoecer, ela vai adoecer, mas o organismo dela vai lidar melhor com a forma que ela adoecer, da penetração desse patógeno, como nós diríamos na medicina chinesa, né? E as práticas integrativas estão aí para promover a saúde, para ajudar na promoção, na prevenção, porque eu acho que a gente tem que pensar nesse lado também, no lado da prevenção, e vai atuar também ajudando as pessoas que já fazem um tratamento médico, né, como coadjuvante, na melhora mais rápida do quadro, porque isso a gente vê todos os dias acontecer. Sempre isso melhor mesmo. É prevenir, né? Sempre melhor é prevenir. Por que não ter uma vida saudável, né? Por que não nos prevenirmos? E, nesse momento, é o que manda, né? A prevenção, uma vida saudável, fazer as minhas escolhas. A vida é o maior presente da própria vida, né? Então, nessa situação da pandemia, as coisas que eu tinha de valor antes, elas foram revistas, né? Eu estou olhando aqui, ó, não tem o Yutao? Eu estou olhando aqui, eu estou olhando um presente que eu ganhei do Yutao. O Yutao é um médico chinês que trabalha na Unisul, que acho que a Tati que me apresentou, né? Conheceu o Yutao? Professor Yutao, um grande abraço para o professor Yutao, que sempre valoriza muito a medicina chinesa e sempre está mostrando para a gente o quanto é importante a prevenção. É o equilíbrio, né? Devemos prevenir, né? Devemos nos cuidar e, após o Covid, também se cuidar muito. Não é porque a vacina está chegando que eu tomei a vacina, já posso andar sem máscara ou ter contato. Não, é tudo com calma, tudo com muita calma. A vida vai voltar ao normal, mas é um novo normal.
É um normal diferente, né, Ed? É um normal mais consciente, né? Exato, exato. Eu espero que sim, assim espero que seja. Sabe que a fisioterapia, no caso, não é puxar brasa para o meu assado, não, mas a fisioterapia, ela não só trabalha com a reabilitação, ou seja, consertar o que estragou, não. Trabalha muito com a prevenção também. Olha, vamos tomar essa conduta para que não aconteça tal coisa futuramente. Então, a prevenção é o pulo do gato, né? Depois, então, claro, uma reabilitação, né? E sabe que o pós-Covid é totalmente diferente em todos os sentidos, né? Para fisioterapeutas que estão trabalhando, se bem que tudo é muito recente, novo, tanto a parte dos médicos quanto dos fisioterapeutas também, o atendimento para um pós-Covid é totalmente diferenciado. Então, assim, as pessoas estão buscando a cada dia conhecer um pouco mais de como atua no organismo esse vírus, para saber como poder tratar. Não é simplesmente o que a gente aprende numa faculdade, faz uma especialização, uma coisa, a doença veio assim, pum, não deu tempo de, olha, está vindo uma doença aí que vai chegar daqui a 1 ou 2 anos. Não, chegou. O que nós vamos fazer? O que nós temos na mão? Quais são as ferramentas que nós temos na mão para trabalhar? E a parte da fisioterapia é fundamental, desde a internação do paciente, durante a internação do paciente, durante todo o tempo que estiver internado e no pós-internação também, no caso, quando der alta. Então, assim, são várias etapas onde a fisioterapia está crescendo muito, está presente, porque passou de ser uma coisa muito importante para uma coisa fundamental. Eu agradeço também a professora Manu e a professora Cardine Reis, também do time aí que está me ajudando um monte. Eu estou muito feliz, gente, vocês não imaginam o quanto, tá? De cada dia que eu acordo, eu digo, meu Deus, mais um dia, muito obrigado. O que o senhor tem para mim hoje? Exatamente. E a Tati, essa minha querida amiguinha aí, Tati, não é entregar a nossa idade, mas nós fizemos um curso de medicina chinesa de Tuiná há uns 15 anos atrás, ou mais até, né? Com a professora Miriam Ortiz, da Vida Azul. Então, essa carinha bonitinha, novinha aí, ó, nós temos estrada, né, Tati? A Tati, nós estudamos juntos, né? Deus, Senhor, desculpa, Tati, tá? Mas, olha, parabéns para você, sua genética é fantástica, viu? Já esses meus cabelos brancos... Antes disso, fizemos um curso de quiropraxia juntos também. Exatamente. O tempo passa. Você sabe, para quem não me conhece na área da fisioterapia, eu tenho, como profissional da música, 38 anos da minha vida dedicada à música, né? E com essa história, eu parei com a noite, larguei a noite, parei com a noite, né? Não foi só por causa da pandemia, eu já tinha decidido, porque a minha filha praticamente estava me estranhando, que a hora que ela estava indo dormir, eu estava saindo para trabalhar. Quando eu chegava no outro dia, ela estava acordando para ir para a escolinha, e assim eu resolvi largar a noite fazendo só alguns eventos, um aqui, outro ali, maravilha, né? E a música, aí me perguntaram, numa das consultas com a pneumo, né? Quando a pneumo leu o laudo da minha alta, tudo, e pegou os meus exames, ela olhou para mim assim e disse, meu Deus do céu, eu não acredito que esses exames são da pessoa que estava na minha frente falando comigo. Ela disse, olha aqui, isso não era mais para você estar aqui. Eu falei, mas não é que vaso ruim não se quebre, né? Eu sei no Deus em quem eu confio, e ele me trouxe de volta, né? E aí, com essa história da música, eu parei. E agora, Tati e os meus amigos que estão me assistindo, eu não estou conseguindo cantar ainda como eu gostaria, que a gente sempre gostou de brincar com a voz. Em breve, quem sabe uma live do Ed cantando. Se Deus quiser, porque assim, com esse edema, eu estou só com as frequências médias da voz, eu não estou sem grave e sem agudo, porque as minhas pregas vocais não estão livres ainda. Mas eu já fiz uns testezinhos aqui, graças a Deus, eu já estou começando a... Logo, quem está nos assistindo, uma live do Ed cantando, então, para a gente. Só me convidar. É só me convidar. Obrigado, querida. Olha só, o nosso momento, então, falando um pouquinho sobre a vida após a pandemia, daqui a pouco se encerra, mas antes eu vou aqui observar as perguntas que estão sendo feitas. E eu estou vendo aqui, tem uma pergunta de uma... Eu estava até olhando aqui, só um pouquinho, deixa eu voltar. Deixa eu ver se eu não perdi, porque agora que subiu um monte de pergunta.
Só um pouquinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui, só um minuto. O Flávio Pinto dizendo que fez exames completos de rotina e a médica brincou que ele estava melhor que ela com 30 anos e ele com 57. Viu? Se previne, se cuida, algo bem bacana. Mas aqui a Tânia, o medo é inevitável, mas com certeza a pessoa que tem fé em Deus ameniza muito. Foi o caso do Ed, com muita fé da parte dele e muitas pessoas orando e mandando energias de luz. Um grande abraço para a Tânia, então, aqui, mandou a mensagem, o Flávio e a Marilene também aqui, ó, muita fé. O Flávio também dizendo, assim como a vida, nosso tempo é o mais valioso, temos que aproveitar, então. Agradecemos, então, todas as pessoas que mandaram comentários, perguntas, né? Sempre as pessoas aqui falando, olha só, que o Covid realmente deixa uma sequela, como o doutor Marcos falou, ainda é tudo muito novo, a gente não sabe quanto tempo dura, quanto tempo não dura, né, doutor Marcos? Então, o importante realmente é prevenir e se cuidar, mesmo após a vacina, né? Mas, olha só, eu sei que nós estamos terminando, mas que papo legal que vocês tiveram, que posicionamento, né, de dividir o tempo de vocês com os que estão agora nos vendo e que depois vão poder recuperar essa gravação. Essa live está sendo gravada pelo mesmo produtor que faz o Terapia Social, que é o Rei, né? Ele que está produzindo aí. E ele vai deixar à disposição, provavelmente, no espaço Corpo e Harmonia. É isso, Tati? Isso mesmo. Lá no canal, né, no nosso canal, Estúdio Corpo e Harmonia. E também a Rita vai deixar disponível no canal dela. Então, convido aí o pessoal que está assistindo a live a se inscrever lá no Estúdio Corpo e Harmonia, né? E quanto também... que paga para inscrever, Tati? Quanto que é a inscrição? Quanto que é a inscrição no canal? Quanto que paga para inscrever no canal da Rita e no teu? Não paga nada. Tinha que ser, Tati, né? Tati, vamos fazer um agradecimento. Vamos fazer um agradecimento aí ao Rei também, que tá organizando toda a nossa live. É um grande... Gente, ó, o dia que for fazer uma live de música, é um cara que não pode ficar de fora, que é um profissional de primeiríssima. O Rei é cantor, ele tem a dupla Mike e Rei, são cantores nacionais, gente. Vale a pena. Então, assim, ó, se um dia eu fizer uma live cantando, não são meus convidados, são meus intimados, Mike e Rei. Obrigado, Rei. Então, obrigado, queridão. Você sabe que o Rei fez uma live agora. Você deve me comprometer. Então, fazer o seguinte, ó, não é só o Gustavo Lima que faz live para arrebentar aqui no canal, não, entendeu? Nós também vamos fazer uma live com o Ed, com o Rei, vamos convidar o doutor Marcos também, a Tati para participar. Ele é cantor também, ele está escondendo o jogo. Ele está escondendo o jogo, ele canta e toca violão, claro. Claro, então, sim. Eu não canto, eu vou apresentar só. Tati, você vai ter que providenciar um talento também. Olha, é melhor não, tá? Pergunta para o Ed sabe de algumas coisas. Melhor não, né? Além de levar esclarecimento, além de levar informações, levar alegria também para quem está em casa. É como eu falei nas chamadas, né? Os shows se transformaram em lives. As lives, elas ganharam, assim, um espaço imenso para alegrar a vida das pessoas também. A gente está aqui levando informação, mas é importante também alegrar a vida das pessoas. Então, e como assim, valeu, né? Isso, eu quero agradecer primeiro ao Rei, que viabilizou toda essa parte de montar essa live, ele também que sugeriu o nome das pessoas, deu essa química dos convidados, graças a ele que sugeriu tudo isso. Então, quem está nos bastidores, às vezes, trabalha bem mais que quem está aqui na frente, viu? Vocês sempre ficam ligados nisso também. E uma coisa, vocês estão assistindo através do canal Terapia Social. Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu estou vendo 13 joinhas. E tem mais gente assistindo. Então, vamos lá apertar o joinha, se inscrever no canal, tá bom? Para a gente estar sempre recebendo a atualização. Depois, ir lá no canal do Espaço Corpo e Harmonia, né, Tati? Isso, Estúdio Corpo e Harmonia. Estúdio Corpo e Harmonia. Se inscrever lá também, dar um joinha, que em breve nós vamos estar fazendo novas lives por lá também. Doutor Marcos agora vai se despedir, deixar o seu canal, o endereço também para as pessoas estarem curtindo, doutor Marcos.
Isso, eu acho que a ideia foi ótima de vocês, e assim, vamos levar alegria. Eu estou falando de tantas mortes, né, nessa semana particularmente, morte do Chicão, vai estar o Chicão aqui com a gente quinta-feira, em plena Amazônia. Vou pegar um peixe bem grande, né? Não vou ganhar do Chico, mas eu vou pegar um peixe para disputar com o Chico, que faleceu de Covid. Então, quinta-feira, como toda quinta-feira, terapia social tem terapia social. O canal Terapia Social tem Psiquiatria Sem Fronteiras, alternado com as nossas lives também. Então, faço votos que vocês entrem no nosso canal, se inscrevam e tudo mais. E olha que legal a ideia de vocês, eu faço questão de que isso aconteça logo, para a gente trazer, através desse meio, essa é a parte boa da tecnologia, né? Povoar as pessoas que estão se sentindo solitárias, tentar trazer uma boa palavra e tentar trazer alegria para esses lugares, né? Que legal. Grande abraço para todo mundo, foi um prazer estar com esses meus amigos. Agora eu sou amigo da Rita, hein? A próxima vai ser 3 amigos. Ó, deixa eu fazer um agradecimento, então. Rita. Opa, pode falar, Ed. Fala então, pode falar. Antes que acabe nosso tempo, eu quero te agradecer de coração. Muito obrigado por esse carinho, essa dedicação em entrevistar a gente, né? Essa história da música, a música também, a boa música também é uma oração. A música é a arte de expressar os diversos sentimentos da alma através dos sons, né? Então, assim, ó, vai ser um prazer enorme, né? Dr. Marcos canta também, o Rei, a gente levar um pouco mais de alegria, porque nesse momento, o que a gente precisa, gente? Fé em Deus, cuidado, fazer a nossa parte. Deus faz a dele, mas ele nos deu o livre-arbítrio, né? Eu faço a minha parte, eu protejo. Agora, se você se distrair e for buscar o perigo, então, primeiramente Deus, depois o cuidado e depois a alegria. A alegria. Seja alegre, seja feliz. Isso tem que ser de dentro para fora. Tem que nascer aqui dentro. Não é só captar energia de fora. Você tem que adquirir isso aí. E se você quiser, pede a Deus que Ele dá para você. Tá bom? Olha isso aqui. Muito obrigado. Meu Senhor! Olha só. Olha para isso, Tati. Eu sou pernambucano de nascimento, né? E com a música eu virei cidadão do mundo. Esse CD, eu estava numa loja de disco, foi um presente que eu fiz para Florianópolis. Foi o mínimo que eu pude fazer, que foi compor. Vai rindo, vai. Vê como eu era antigamente. Então, assim, ó, o mínimo que eu podia fazer pela ilha, pelo pessoal daqui, quando eu cheguei cantando forró, foi fazer um disco, pesquisar, comprar os dicionários da ilha, fazer arrastão, pegar o costume para poder compor. E aí, quando eu estava na loja, e os discos saindo, uma senhora olhou assim e disse assim, tão bonitinho, ele é cego? E eu estava do lado, eu virei para o lado, o seguinte, olha só o detalhe desse óculos, ó, é o óculos e era para ser o reflexo da Ponte Hercílio Luz. Mas eu não sei se o camarada que trabalhou de madrugada lá e se perdeu no ponto, fica uma coisa muito esquisita. Mas esse cabra sou eu, sabe? Olha só, Tati, nem eu mais tenho isso, Tati. Guarda com carinho, tá? Guarda com carinho. E com dedicatória, hein? Houve dedicatória ali, eu vi a dedicatória do Ed Júnior, né? Muito tempo. Isso das épocas lá, já que ele citou, os 15, 20 anos lá atrás, aí eu resolvi, era mais ou menos essa época aqui. Agora doeu. Você deixou um tempão na tela, as pessoas ficam olhando para a tela e para mim, senhor. Ó, pode vir os cabelos brancos, mas eu sou uma pessoa extremamente positiva, extremamente feliz, sabe? Feliz. Como o professor Bruno... Contagiante sua alegria, Ed. O professor Bruno um dia me disse assim, Ed, olhando para você e conversando com você, parece que você não tem problema. Eu falei, tenho. Eu fazendo estágio regional com ele, de ortopedia. Eu disse, Bruno, meus problemas estão numa sacolinha lá na porta de saída do hospital. Quando eu sair, eu pego meus probleminhas de novo, ponho nas costas e vou embora. Mas assim, ó, eu sou positivo porque Deus me deu isso, não é nada forçado, eu tenho vontade de ser assim. E eu espero que, se isso for bom e ajudar as pessoas, não vai ser trabalho nenhum fazer isso, porque eu faço espontaneamente, porque eu amo a vida, eu amo viver, eu sou muito grato a Deus pela vida, em primeiro lugar pela vida. Depois a gente vê o resto, mas assim, ó, só em estar vivo, isso não tem preço no mundo. Agora, infelizmente, tem 2 jeitos de aprender, ou pelo amor ou pela dor. Não espere chegar na dor para saber que Deus existe e pedir ajuda a Deus. Não faça isso. Tá?
porque nós não somos nem um grão de areia, nem isso a gente é. E ele nos ama tanto, tanto, que ele, quando você dobra os joelhos e faz a sua oração, Deus ouve a oração do justo. Isso aí não é igreja, não é bandeira, não. Na religião, que é religar a Deus, se ajoelhe, bota o joelho no chão e converse com ele como seu melhor amigo. Meu Deus, eu não sou ninguém, mas o Senhor me ama tanto e está me dando essa oportunidade. Me ajuda, porque eu tenho um problema para resolver e eu não consigo. Espera a resposta. Vê para quê? Espere a resposta. Ela vem, com certeza. Né, Tati? A energia tem que vir de dentro, né, Tati? Com certeza. Minha amada, muito obrigado, tá? Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas assim, de coração, Dr. Marcos, um grande irmão que eu ganhei, obrigado. Tati, amada, obrigado. E obrigado a você por essa oportunidade. Pode cavar aí mais lives, porque me perdoa, sabe? Que tá marcado, tá agendado fiquei tanto aqui, tempo, depois eu vou conversar com o Rei. Fiquei tanto tempo entubado. Fiquei o tempo entubado, quando eu consegui falar, eu disparei. Desculpa, tá? Porque se deixar, eu falo a live inteira. Tá bom? É sério que você não tem mais esses arquivos? Eu tenho, de música, sim. Eu só não tenho mais essa capinha bonitinha aí, de quando era novinho. Mas eu tenho, sim, eu tenho. O pessoal que quiser o CD, gente... o pessoal que quiser o CD, entre em contato com a Tati, que eu disponibilizo de graça em MP3, porque não foi feito mais CDs, não tem em loja nenhuma, foram vendidos todos. Né? Nossa jornalista aí, vai um presente para você. Deixa para a live você fazer o sorteio dos CDs na live. É só o áudio, isso mesmo, tá? É só o áudio, né? Que eu não tenho mais capinha, com letrinha, não tem. O áudio, tal. Só para quem seguir o canal dela, tá? Delas. Tá? Eu disponibilizo o CD de graça, de coração. Vai ser um privilégio vocês me ouvirem. Legal, Ed. Que bom te ouvir. Torci muito, vibrei muito pela tua recuperação. Eu sei disso. Estava sempre perguntando para o Dr. Marcos de você. Obrigado. E, nossa, ver esse sorriso no teu rosto, sabe? Com carinho que eu já tenho de longa data por você, isso não tem preço. Isso não tem Mastercard, cara. Amém. Bom. Deus seja louvado. Amém. Sabe? A ele toda a honra e toda a glória. Obrigada mesmo, Ed. Tati, agora você se despeça, então, agradeça a essa grande live, obrigado pela sua participação. Gente, eu tenho que agradecer o presente que está aqui hoje, né, foi um presente, né, quero agradecer o Rei também, super profissional, por estar por trás de tudo. Quero te agradecer muito, 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 muito ao Dr. Marcos, ao Ed, que são pessoas muito queridas, que são amigos, né? Nesse processo todo, durante toda essa caminhada, são verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos. Então, aí, estão sempre prontos. Então, eu só tenho a agradecer. E agradecer a todos vocês em casa, né, que estão aí assistindo essa live. E saúde a todos. Obrigada, Amém. Querida. Então, gente, vou agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, lembrando para ir lá se inscrever nesse canal, né, aqui no Terapia Social, colocar lá o joinha, o likezinho, e depois compartilhar para uma pessoa que você gosta desse presente. Né? Concorrer ao CD, né? Tantos exemplos vocês viram aqui hoje, né? A alegria do Ed falando, compartilhando a experiência dele, toda a sabedoria do Dr. Marcos falando a respeito de toda a situação com o Covid, o que precisamos fazer para ter uma saúde mental melhor, e a experiência toda da Tati também com as terapias integrativas, o quanto é importante cuidar do antes e do pós também. Então, vamos fazer o seguinte, seguir a dica do Ed, pegar os problemas, as tristezas, colocar tudo dentro de uma sacolinha e deixar sempre do lado de fora? E ter mais alegria, curtir mais a vida. Que tal? Você topa?
Então, faça isso, tá? Quero agradecer imensamente ao Rei, dizer também que nós estamos passando depois, nós iremos passar na Nova Era TV, lá em Lages, e a Nova Era hoje tem uma abrangência no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em várias cidades. Então, vamos estar divulgando cada vez mais essas informações. E se você gostou da nossa live, comenta, diz lá, faz a pergunta que depois também os nossos profissionais vão estar respondendo. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. A próxima, quem sabe, é do Ed cantando. A Ed, só finaliza um pouquinho, a nossa live vai sendo encerrada com você dando uma canjinha para a gente, pode ser? Deve haver um lugar bem distante, outro céu, outra terra e outro mar, onde a vida não para e nada se transforma, onde tudo é paz, ninguém vive a chorar, caminhando sem rumo, eu vou sem destino, procurando encontrar um mundo melhor, onde eu possa viver sem sofrer, sem chorar, e que a paz e o amor eu consiga encontrar. Beijo, meus pais em Taquara, meus irmãos, Rio Grande do Sul. Beijo a todos. Muito obrigado. Desculpem a voz, eu não estou bom ainda. Desculpem a voz. Obrigado. Tá ótimo. Tá Parabéns. ótimo. É isso aí.